novo no ar, nossa. Olha só, vamos agradecer a Bia. Vamos agradecer a Bia pelo bolo, que ninguém deixou. Então, uma delícia, Bia. Se estiver assistindo a gente, muito bom. Bia, super aprovado mesmo, que Meire falou, viu? Realmente, ele falou meu filho. O nossa. Nossa. Por que a gente não pode falar nossa? Nesse sentido. Então, gente, Bia, uma delícia seu bolo. Comi muito, deu pra perceber que eu fiquei com uma bolinha na frente, todo mundo um pouquinho mais cheio. Gratidão, tá, Bia? Frank Menezes, todo ao vivo aqui. Já tá, o pessoal já tá conosco. Márcio Vou Moura, escolher o colchão, Márcio não Moura, dá problema. Olha só, Aqui, agora a gente vai para as perguntas. Mas o pessoal vai ter também, quem quiser pode começar aqui pra gente ver, porque não tinha muitas perguntas lá no coisa não. sim, a gente anotou até algumas já. Tá, então depois a gente vê, vai juntando com o pessoal ali. Quem que Eu pegou? acho legal o que o Frank comentou ali, que você queria falar sobre o medo, né? Ao medo na mediunidade. Bom. Gente, deixa eu só compartilhar aqui no texto, porque o pessoal também está acompanhando. Então, sobre o medo da mediunidade, primeiro, a pessoa diz, eu tenho medo, e aí, o que é que eu faço? Eu encontrei muito, inclusive até mesmo na terapia, consultório mesmo, as pessoas iam com medo disso, que o psicólogo, por exemplo, às vezes não conseguia identificar esse medo por não entender, às vezes, da questão mediúnica. Quando pega um psicólogo sem sensibilidade ou um terapeuta, aí fica mais fácil de conduzir, né, identificar. Então, uma das questões que eu dou dica para as pessoas que têm medo, né, de entender ou mergulhar para desenvolver a mediunidade, é enfrentando e tendo esse conhecimento. E para ter esse conhecimento é necessário a gente trazer algumas práticas. Quando a gente começa a trazer essas práticas para o dia a dia, a gente começa a perder o medo. Por quê? Aquela história do monge faz o hábito faz o monge. Do hábito, É muito bom. foi muito bom que eu comi, gente. Então fiquei bêbado agora. Então, o hábito faz o monge. É exatamente isso também na mediunidade. Como tudo, gente. O que acontece? Como a gente não tem essa lembrança do que nós somos de fato, porque na verdade nós somos esse mediúnico, isso que a gente vê é o que a gente é. O que acontece quando a gente vem para o campo físico, a gente esquece. E aí a gente vai lembrando aos poucos. É um exercício, na verdade. Um exercício que faz parte do processo evolutivo, para a gente alcançar um grau um pouco além do que a gente já estava. Então, o que a gente precisa para enfrentar esse medo? A primeira questão tá com medo, respira. Respire, porque é a respiração que vai fazer com que a gente ancore tudo aqui. Como é que a gente consegue resolver e ajudar uma pessoa que está com síndrome de pânico, quando ela está com pânico? Ensinando a ela a respirar direito. Quando ela passa a respirar direito, ela começa a ter o autocontrole, e tendo o autocontrole, ela começa simplesmente a trazer as rédeas para as mãos do medo. A mesma coisa no campo mediúnico. Por quê? Na mediunidade, a pessoa, por exemplo, começa a ter taquicardia, que não vem de nada, já fez exame, claro, não pode descartar a história que ele sempre está falando também da parte médica, tem que ver se está bem de saúde. Se estiver bem de saúde, então é um problema mediúnico, então a gente é um processo mediúnico, então a gente vai começar a perceber, a trazer essa visão da mediunidade, de como uma pessoa pode trazer as rédeas para suas mãos, e através do autoconhecimento, ou seja, entender como funciona cada campo da mediunidade. O Espiritismo nessa questão foi muito bacana, porque o livro dos médios ajuda a gente pelo menos ter uma noção de tudo através dos tipos das mediunidades, para a gente entender qual que a gente se identifica. Então, para mim é um mapinha muito bacana que o Espiritismo deixou para a gente de uma certa forma. Kardec já deixou esse estudo, né? Claro, tem questões que eu acho limitantes, tem, na prática, mas no estudo em si é fantástico para a gente poder ter um mapinha. Não adianta a gente inventar algo que já existe, que já tem ali, então não tem como sair. Então, assim, respirar. Estou com medo. Primeiro, procure ajuda com alguém que entenda. Hoje em dia na internet tem vários vídeos, tem Meire, a gente fez um canal só falando disso, né, Meire? Tem muito conteúdo no Logosomédios também, quem quiser. Tem o canal da Meire, que tem muito conteúdo também. Tem o meu canal, tem o canal da André aqui, que está começando agora a fazer um trabalho também sobre intuição, que é muito legal também. Então, assim, tem tantas outras pessoas, tem o Saulo, tem muito conteúdo, gente, falando sobre mediunidade na internet. Então, assim, o medo é
ainda a ignorância. Então, a ignorância, que eu digo no sentido da falta do conhecimento. Então, é aprofundar nisso, porque quando a gente conhece, quando a gente passa a entender, a gente perde o medo. Entendeu? É só isso, a questão de entendimento. Agora, precisa acalmar. Por que meu coração está palpitando? A mente é isso. É quando eu já tenho uma experiência que me causa medo, a mente faz isso. O processo da mente faz isso, um estado. E aí você começa a projetar, a trazer todas as suas projeções daquilo que te trouxe algum trauma. E pode estar ligado ao teu passado, ou pode estar ligado também, ou pode ter uma conexão com o desconhecido, com o que ainda não está. Então, o desconhecido me faz ter medo. Então meu coração acelera, eu começo a passar mal, começo a querer desmaiar, aí estou num lugar, sinto a energia, já quero desmaiar, ou já quero. Não estou falando que é o caso, mas às vezes o medo vem dos sintomas. E aí, por que os sintomas? O nosso coração dispara, às vezes, o espírito que está querendo se comunicar, para ele poder aumentar a nossa vibração e se fazer entrar em sintonia, ele aumenta a nossa batimento cardíaco. Sim. Então é uma explicação simples, que às vezes as pessoas não têm, que é o entendimento exato. Você às vezes está num determinado local, dá uma taquicardia do nada, sabe o que ele faz? você não sabe o que faz, aí vai pro medo. Vai pro medo. Aí, então, é isso que eu estou falando. O medo nele estava, aí gera, dimensiona, porque a mente não pode descartar o processo mental, não pode mesmo, porque a mente, eu já vi processos que era mediúnico e outros que era mediúnico, mas a pessoa dimensionou de um jeito, simplesmente eu deixei ela, primeiro, calma, tem que respirar mesmo, depois que acalmou, pronto, agora vamos resolver o mediúnico. Por quê? Porque não vai adiantar. Você pode falar, a pessoa não vai ouvir, porque ela está no pânico. Gente, uma pessoa de pânico, vocês já viram uma pessoa de pânico? Eu já tive. Então, eu entendi para que eu tive pânico. Claro, eu aprendi porque hoje eu ensino as pessoas a saírem do pânico. Né? Porque às vezes a gente precisa apagar a luz. Pá, como ela cai na hipnose ajuda muito. Né? Você apaga, a pessoa fica ali relaxada para você colocar novos comandos, assim, ajudar, né? Pelo menos. Então, o pânico é praticamente isso, o medo do desconhecido ou daquilo que eu sinto, que pode ser mediúnico, e que eu dimensiono. Aí pronto, aí estraga às vezes o processo e deixa de desenvolver, ser uma excelente, uma oportunidade de ser um excelente médium. E não é que vou ter que estar ali psicografando, vou ter que estar ali no centro. Não necessariamente, hoje, assim, eu descarto muito. Eu tenho o quê? Não tem que nada, tem que fazer o que o teu espírito está pedindo. Tem uma coisa muito legal que tem uma médium que eu acho que os dois conhecem, a Maísa e a Elisana. Maravilhosa. Eu não sou médium de ter esse tipo de comunicação, mas ela fala que ela faz incorporação não só mais energética, como também mental. E ela diz que o medo, você pode sentir medo tanto numa canalização maravilhosa quanto numa canalização mais pesada. Ou seja, os sintomas que a gente tem, sintomas físicos, não necessariamente estão condizendo com a vibração daquele ser que está se aproximando, e sim com as nossas próprias questões. Porque muita gente começa a achar, né? Porque eu estou me arrepiando do lado esquerdo. Então, é uma aproximação. Exatamente. Aí fica com medo. Porque mapeia. Só uma parte. Isso acontece muito. De arrepiar. Só um pedacinho. Só um pedacinho da pele. Mapeia, né? Falou nisso, eu me arrepiei agora só uma coisa. Já falou que eu estou vermelho, já. Falando que a gente está arrasando, né? Vai sair daqui direto com o centro espírita para Estão perguntando aqui também para falar um pouco sobre pombagiras, o lado bom das pombagiras. Vamos falar então. Olha só. E é caminhando pelo amor. Ai, meu Deus. Bem, qual a sua experiência espiritual sobre as pombagiras? É um caso sério. Nunca incorporei. Porque a incorporação, quem vem de uma doutrina, de muitos anos de doutrina kardecista, a gente consegue, como assim, é a educação mediúnica mesmo. Então, a gente consegue entender quando você vai dar passagem, quando você vai permitir, quando você não vai. Tem todo esse processo. Porque a educação mediúnica, ninguém é obrigado a incorporar. Quando acontece uma incorporação assim, é porque o médium está mesmo despreparado. Então, o espírito vem, pega e incorpora mesmo, mas é falta de preparo do médium. Porque a gente está no comando do nosso corpo, é a nossa consciência, o nosso espírito que está comandando esse corpo aqui. Né? E a gente tem que ter noção disso quando for entrar para fazer qualquer trabalho, para seguir qualquer religião, que seja uma religião espírita, a gente tem que ter noção disso. Porque senão a gente vai sair dando passagem do corpo espírito. E não é assim. Então, eu
com esse povo. Eu tinha. Povo de lua? Como fala? Eu tinha muito preconceito. Então eu nunca dei passagem, mas eu sempre senti aproximação. Inclusive eu tenho uma amiga bem forte deles e que eu converso bastante com ela. Por quê? Porque quando a gente fala do povo de lua, toda essa falange ela trabalha bem próxima da gente, trabalha numa dimensão bem próxima. Então eles são os que a gente tem um acesso mais fácil. É o que a gente consegue se comunicar mais facilmente. Mas como tinha aquelas coisas da igreja, que era coisa negativa, coisa do demo. Até o espiritismo também. No próprio espiritismo, na própria Umbanda, às vezes a gente, mesmo dentro da Umbanda, dependendo da casa, acaba incutindo a gente um certo medo em cima de dar passagem para esse tipo de espírito. Então eu, às vezes, sou muito intuída por ela, porque é o que está mais próximo. Utilizo de um montão da amizade dela, porque, assim, esses espíritos, eles estão mais próximos de mim e de todo mundo aqui. Então, se você quiser uma influência mental, são os que influenciam mais facilmente, né? Agora, a maioria das casas trabalham com troca. Por eles estarem mais próximos da gente também, então alguns trabalham na base de troca. Você dá um agrado para poder receber o que eles estão se propondo a fazer. Mas isso não é prática, não é regra. A gente pode também cada caso é um caso. Sobre essa história aproveitando isso, né, de troca, que até muitos, né, até de outras religiões acabam falando sobre isso. Né? A história de troca, gente, é a necessidade de uma troca de energia. Mas assim, tem que perceber o seguinte: o que é que eu estou trocando, né? O que é que eu estou dando? Porque tem muita gente que cria um vício. Isso, para tirar. Primeiro, a entidade não precisa de nada disso para poder fazer o que elas precisam fazer. Só que tem o que eu tenho percebido, esse presente, né? Que é você, a primeira coisa, o que a gente oferenda é você exercitar o teu chakra cardíaco. Então você vai pegar a energia do teu chakra cardíaco e dar um presente para alguém. Acontece isso quando a gente dá um presente de aniversário, alguém querido e tal, a gente faz isso. E a energia de quem está recebendo a energia é muito boa. Então é essa energia que através de uma troca, quando a gente faz uma oferenda, né, tanto para a natureza, como acontece em todas as religiões, existe a prática disso, que é o exercício do chakra cardíaco. Todas. Ele fala, não existe na minha igreja, começa a falar isso aqui, nem como tá ouvindo, não existe, existe sim. Você vai na igreja católica, tem lá a parte do ofertório, né, tem no evangélico, na igreja evangélica tem no xamanismo, tudo. No espiritismo tem sim que tem água fluidificada também. Você vai oferendar o teu próprio corpo, tudo aquele fluido energético que foi emanado através da energia. Então, antes mesmo de você tomar, você emanou através do chakra cardíaco. Então, existe em todas. Né? Na minha não existe. Coloca aqui então e diga que eu vou estudar a regra da sua para a gente entender pelo menos que a gente está aqui falando de algo, né, de unidade. Então, a bombogira, falei tudo isso para falar isso. A bombogira, para evitar logo conversas e tal, tudo, então, né, maldosas, a bombogira ou o Exu, dentro da prática, existe um para quê deles. Mas eu te digo uma coisa: existe Exu na igreja católica, na igreja evangélica, existe em todos os lugares. Ferrou mesmo, lascou. E aí você fala, mas como não está amarrado em nome de Jesus? Tudo bem, gente, não tem problema. Eu vou respeitar se você não quiser acreditar. Mas agora, se você quiser conversar de uma forma, né, tranquila, aberta, tudo a gente conversa. Se não, se for só para, né? Então, mas existe, tem os guardiões. Interpretado de uma forma. Na igreja, quando o camarada está lá pedindo para Jesus para conseguir uma vaga no emprego, tu acha que quem é que vai pedir a vaga no emprego? É Jesus? Então, essa é a mesma. Aí você fala, por que acontece isso? Para que eles estão ali? Aí, utilizando o que Meire tinha dito antes. Porque eles são seres que estão tão próximos que eles trabalham com energia densa, muito, muito facilmente. Então, eles são designados pela espiritualidade para poder entrar o que as pessoas chamam dentro do cristianismo de inferno, né? Que é onde tem as maiores densidades. E às vezes esse inferno, gente, a gente achando que está lá abaixo, está aqui, arroi! Está aqui. Esse inferno
inferninho que a gente cria, porque nós somos pessoas muito santas. Então a gente cria, né, uma paz, uma tranquilidade no nosso dia a dia, que às vezes fica tão denso por conta da energia que a gente pega, que o inferno a gente fica achando que é lá, são dimensões aqui pertinho. E aí o que acontece? Esses Exus, esses guardiões, eles utilizam desse elemento do qual você presenteou, que na verdade utiliza o elemento da natureza, mas é o que você, é a intenção que você está dando. Ele utiliza disso, né, do teu chakra cardíaco, condensando na magia, para poder fazer com que ele faz isso, desmagnetiza tudo aquilo que te impedia a você conquistar aquilo que você gostaria. Nossa, agora eu vou fazer muita oferenda para o Exu, não cai nessa não, que não é bem assim não. Existe um para quê e uma consciência dessa energia. É preciso entender qual a consciência que eu vou mexer. Por quê? Ele pode ser mexido aqui, pá. Mas existe algumas pessoas, né, dentro de nós, porque o ser humano são fantásticos, que utilizam vários trabalhos para Exu conseguir isso, de pegar a mulher do outro, isso, aquilo. Gente, não é Exu. Eu vou logo te falando para você. Exu não é Exu. Vou te dizer mais. Exu são pontos de energia de guardiões. Eles é a energia mais neutra que existe. Pessoal, é de esquerda. Por que de esquerda? Colocaram isso de esquerda. Até perguntaram, alguém perguntou para mim sobre isso. Por que esquerda? Esquerda porque ele é o contraponto que vai conseguir, através da densidade daquilo que a gente chama de negativo, ele vai conseguir positivar, ou melhor, ele vai conseguir potencializar o que tiver de positivinho naquele negativo para você conseguir sair da situação mais densa. Então, por que ele trabalha na esquerda? A esquerda, na verdade, é o polo negativo, o que fala. Então, eles conseguem traduzir, ou melhor, adentrar nessa negatividade para poder tirar. Inclusive, são eles que fazem a transição das almas que estão dentro dessa densidade, já perdendo forma, para poder passar para os anjos, que a gente chama de anjos. Esses espíritos, luz, tal. Entendeu? Então, perguntou de Exu, é isso, lá do Exu, Mujubá, todos nós temos um. Queira sim, queira não, interpretado de diversas formas, pode ver como onde, como acabou. Tem gente que vê de diversas formas e tem, já vi no centro espírita, já vi na igreja evangélica, eita coisa. Sabe o que eu já ouvi também naqueles vídeos do Jefferson Viscardi? Uma entidade falando sobre o exercício da humildade também, nesse negócio da troca, do ebó, que muitas vezes a entidade sente as resistências do outro e o orgulho do outro, e fazer um ebó é uma prova, que é um exercício de vontade do outro na direção da humildade, sabe? E que para aquela pessoa é interessante por isso, e não pelo ebó, pelo que está dando, para quem está dando, é o para quê, no caso, né? Vocês estão falando de troca, Bombogira, Maria Padilha é a mesma coisa? Algumas falam Bombogira, a Maria Padilha é uma delas? Sim. Olha, Pombagira, Mulambo, Maria Mulambo, Sete Cruzilhada e tantos outros nomes dão. Cada uma delas, na verdade, são denominações, são leituras. Elas são responsáveis para utilizar um tipo de polo de energia. E os nomes é mais para a gente identificar, porque para eles não é tão que importa. É como se fosse uma assinatura para a gente identificar, porque nós aqui ainda precisamos disso. Mas do lado de lá, todos eles se conhecem. E assim, a gente vê esse estereótipo. A gente vê esse estereótipo, né, que é criado aí, né, Exu como cão, não sei o que, mas eu vou te falar uma coisa. Inclusive, seu Tranca Rua das Almas, para quem conhece, né, ele já se apresentou para mim de terno e gravata como um homem qualquer, normal, né? Aí, vem daquela forma fantasiosa. Gente, imagina, nós seres humanos somos muito folclóricos, e que é bacana também isso, que é bacana, né? Não fica chato. Mas do lado de lá, eles se apresentam como energia, né? Pode, de acordo com o que eles vibram. Não estava nem com a mão torta, nada? Oi? Era um homem normal. Outra coisa, essas mãos tortas, essas mãos tortas que a gente vê aí, às vezes o cara que dá, você olha assim, dá até medo, né? Vixe, tá amarrado, né? Então, pode fazer? Pode. Mas é para identificar. Eles não precisam nada disso também, é para identificar. Tudo que a gente vê de trejeito, tal, tudo é para identificar qual a entidade que está vindo ali. Para outro saber até. Olha, é fulano. E até o médium. É a reação do médium mesmo energética, né? É uma coisa por conta do médium. A forma que a energia pega, aí coloca. Tanto é que todo acha que é Exu que tem que ir para a mão para trás. Agora, por que essa mão para trás? É calejado?
Não, geralmente é assim. Ou assim, ou contrai, contração. a resposta energética da Entendeu? contração. Mas nem sempre Exu. Eu já vi Exu como. Eu já vi Exu também que ele não tinha. Entendeu? Mas é rápido. Mas ele faz. Quando eu estou dentro do estudo com ele também, acontece em partes, mas acontece, não dessa forma. Mas eu já vi, por exemplo, na porta do centro espírita de uma amiga minha, já vi um Exu, eu falei, olha, quem está aqui? Eu fiz, cumprimentei e passei no centro espírita. É porque geralmente são os guardiões. Você entendeu? Não, na porta. Às vezes vem desse movimento, E ele estava no início, quando o médium está começando, e depois ele vai vindo, daqui a pouco ele vem de uma forma diferente, se apresenta um nome. Eu trabalho no centro kardecista, né? Só que lá, quando tem problema de desobsessão, eles chamam pretos velhos, caboclos e tal, mas não. Exu eles não chamam. Só que quem vem comigo, pelo menos, é Exu e Pombagira, eles vêm, eles trabalham muito comigo. E assim, só que não é da mesma forma que trabalham na Umbanda. Não é da mesma. Não tem. Mas você sente pela vibração que é um espírito que trabalha dentro daquela vibração, daquela linha. E aí fazem toda aquela limpeza lá e estão lá, independente deles chamarem. Entendeu? Vem de outra forma. Em relação à troca, vocês estavam falando sobre troca. Eu tive, eu acho que uma oportunidade de ter o contato com a Maria Padilha e eu não precisei dar nada em troca. Eu pedi muita ajuda dela numa situação que era muito delicada e eu estava assim, o meu emocional estava no fio. Eu estava num lugar distante de casa, sozinha, e eu tinha que falar com uma pessoa e não tinha emocional para aquilo. E eu pedi, chamei por ela 3 vezes. E assim, eu simplesmente acalmei e falei na tranquilidade que não é eu. Eu não tive que dar nada pra ela, sabe? Como as pessoas falam, não, você tá recebendo uma grana em tal lugar, tem que botar não sei o que, não sei aonde. Eu não precisei fazer nada e eu me sinto cobrada. E a maneira, a sintonia dela e ela ajudou. São espíritos que estão mais próximos da gente mesmo, que são mais fáceis da gente se comunicar pelo nosso padrão vibratório. E às vezes nem é o que ela chamou, mas é uma outra entidade, uma outra Mas eu te digo uma coisa, pode acontecer. Se ela chamou na sintonia, A sintonia dela está porque, imagina, é emocional. Para a densidade não está muito denso, eles que fazem esse trabalho. Por exemplo, a gente pode chamar o nosso mentor espiritual. Se for outro caso, entre eles mesmos, eles já sabem quem é que vai cuidar, eles enviam e aí faz o trabalho. Mas no caso dela, provavelmente deve ter sido ela. Eles cuidam de tudo que move aqui, a densidade, e que responde através dos desequilíbrios emocionais. É uma conexão daquele espírito que estava com ela e eles podem também entrar em contato com o mais superior, tipo... Não existe, olha. Não, então, explicando... ele é superior. Não, superior eu falo assim, em termos de energia. Tanto é que você falou que só podia ter sido ela. Sutil. O mais sutil, que tem várias hierarquias, como aqui tem hierarquia. Então, uma outra vibração para que ela pudesse movimentar. Não a parte densa, é a parte sutil que ela precisava. A parte emocional, psicológica e energética. E a parte densa mesmo, de limpeza, pode ter sido feito realmente pela... eu acho que assim, eu pelo menos... É uma conjunção da equipe, né? É uma equipe. Não, e assim, é como aqui, a gente não pega o telefone para ligar para alguém quando a gente está precisando de ajuda. Você liga para o CVV, se você... então, aí quem vai te atender no CVV? É um atendente que está lá de plantão e que está preparado e que trabalha ali dentro e que vai te ajudar naquele momento. Eu acho que quando a gente faz a conexão com essas falanges, é mais ou menos por aí. Você está se conectando com aquela equipe de trabalho, então o que tem mais afinidade com ela vai vir, ou o que estiver de plantão dele. Maria Padilha está de plantão agora. Eu chutiriri essa agora. É mais ou menos por aí. E esses nomes estão ligados com... Diz que é chuva atrás. Acho que eu vou criar um quadro uma vez que era assim, eu digo, caraca, a minha visão tá explícita, bem por aí. É porque a gente mistifica muita coisa. E do lado de lá é muito simples, gente. Eles vão formando núcleos de trabalho, de ajuda, pela afinidade deles, pelo padrão vibratório, como a gente aqui. A gente aqui está mais ou menos no mesmo padrão, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Então você vai formando do lado de lá. E dentro do trabalho da Umbanda, que foi permitido que esses espíritos viessem trabalhar, trouxesse conhecimento, trouxesse ajuda,
foram formando núcleos. Eu estou até para ir lá, você foi na minha casa, né? Na primeira casa espírita do Brasil, eu fui convidada para participar. Não, Niterói não. Não, é Cachoeira de Macacu. Não, mas ela tem razão. A menina falou que o primeiro foi em Neves, São Gonçalo, mas lá, depois eles levaram agora a Casa Espírita Nossa Senhora da Piedade, está em Cachoeira de Macacu, eles atendem uma vez por mês. Olha só, você é Disney, querida. Sim, eles foram e eu não fui. Eu fui convidada pelo Leonardo, que é bisneto do Zélio de Moraes. Eu quero ir no bate-tambor aqui, quando é que a gente vai? Sábado? No bate-tambor no Rio, um lugar onde possa girar. Na quadra do Salgueiro. Quadra do Salgueiro. Se não tiver, a gente faz. Então, assim, acho que aí dentro da Umbanda, né, que o Zélio permitiu, coordenou os trabalhos para trazer a Umbanda pra gente, vamos dizer assim. A Umbanda já existia aí no Brasil desde a época que os escravos trouxeram, fizeram sincretismo, né, com o próprio candomblé, aí misturaram com os santos da Igreja Católica. Já existia. Vamos dizer assim que o Zélio veio e mais ou menos organizou, botou ordem na casa e disse: agora, a partir de agora, tem uma coisa séria, vamos trabalhar com isso. Então os espíritos do lado de lá também começaram a se organizar para vir aqui e atender. Então, dentro dessa organização, foram criadas as diversas linhas, que tem casa que diz que são 7, outras que dizem que são mais, que não sei o quê, não é isso? Que está relacionado com os orixás. Que estão relacionados, porque a Umbanda tem origem também dentro do candomblé. O orixá seria a energia. Sim. Então, assim, aquela energia dentro daquela faixa vibratória, que os espíritos que vibram dentro daquela faixa e que tem o mesmo propósito, né, que tem sintonia entre si, formam uma determinada falange, vamos dizer, a falange de Oxóssi. Ali dentro vão ter espíritos realmente de caboclos, que viveram aqui, vão ter espíritos de médicos que se fazem passar por caboclos para poderem serem melhor aceitos. Né? Então você tem a falange de Preto Velho é de Oribá, é isso? Como é que é a falange de Preto Velho? Qual o orixá? Baluaê. Então, aí dentro daquela energia do Baluaê, né, você tem diversos espíritos que estão trabalhando ali com o Preto Velho. Aí até puxando o gancho do Preto Velho, tem uma menina, como é que é o nome dela? A Adriana Amorim. Então, que ela está perguntando que ela faz Evangelho no Lar. E aí, durante o Evangelho no Lar, geralmente ela incorpora, ela dá passagem para uma preta velha, que vem ali na mesa onde ela está fazendo, e que passa conselhos e tal. Se deve fazer isso, se não deve fazer. Quando a gente está fazendo Evangelho no Lar e com responsabilidade, você vai criando assim, um ambiente, é como você está preparando aquele ambiente para ser protegido, você está criando um vínculo com alguns espíritos do lado de lá que sabem que naquele dia você vai estar lendo o Evangelho, então eles também vão preparando uma proteção para sua casa. E aí, de repente, se durante o Evangelho vier mesmo um espírito a se manifestar, você está dentro da sua casa, e se você vem fazendo esse Evangelho há muito tempo, permitindo que ele venha. Lógico que se ele vem tranquilamente para passar bom conteúdo, para passar bons conselhos, eu não vejo nada demais. Realmente, dentro do kardecismo, eles estancam, eles cortam isso. Talvez uma medida de precaução, porque se a pessoa não estiver muito bem preparada e começar a dar passagem, a gente não sabe qual o nível dos espíritos que vão incorporar ali. Mas se você tem consciência que é um espírito legal, que ele já vem, que passa bons conselhos, não tem problema nenhum de deixar, pelo menos dentro da minha ótica. Concordo. Não tem problema nenhum. Né? Eu concordo. Eu estou trabalhando aqui, eu estou vendo as perguntas. Tudo bem. Se eu discordar, se eu concordar, eu concordo. Então, Adriana, eu acho que não tem problema. Se é um espírito legal que vem para ajudar. O único cuidado. A gente já faz há 9 anos o Evangelho. Olha, gente, já é praticamente uma casa de Umbanda aí. Esse espírito já é praticamente sócio. Né? Agora, essa história de incorporação em casa, eu fui bastante criticado no início do meu desenvolvimento também, dessa linha, né, voltada mais para os orixás. Por quê? Porque eles vinham muito em casa, me dar instrução no início, me davam muito para minha esposa, quer dizer, na época não era nem esposa, né? Era Paulinha. Aí vinha muito. Então, o que acontece?
O cuidado que a gente tem que tomar com relação a isso, algumas pessoas também criticavam, né, como eu tinha dito, mas o que a gente precisa tomar cuidado é de achar que eles estão o tempo todo querendo fazer essa passagem. Porque o que acontece? Muitas vezes o Espírito vem, o mentor vem, né, seja como preto velho, cigano, né, como um caboclo, mas não quer dizer que toda vez que ele vem a gente precisa incorporar. Por quê? O que acontece? Tem que ter uma preparação, claro, da história, às vezes pode vir, no caso específico, sim, mas a gente sente quando tem que vir. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar em uma achando que, eu senti que tinha que vir, senão o nosso ego e a nossa mente vai condicionar isso e achar que o mentor, por estar ali do lado, ele tem que incorporar várias vezes, inclusive. Por exemplo, Mary, eu já vi Mary várias vezes fazendo o vídeo dela e eu sabia que não era ela falando. Eu consigo perceber quando não é Mary falando. Eu consigo. Várias pessoas chegam para mim e falam, inclusive ontem, na palestra que eu dei aqui no Rio, teve uma pessoa que falou, nossa, cara, você começa a falar, não, aqui a gente está informal, mas começa a falar, eu disparei. Aí o pessoal, nossa, foi um vulcão, erupção, ainda mais. Aí eu vi que eu estava com energia, falando de cigano, mas energia vital, traz muita energia do fogo, tudo. Então eu fui, né? Então foi mesmo. Então acontece isso com todo mundo, e até com pessoas que às vezes nem sabem. Por isso que eu digo que a mediunidade em si, tem gente, é o intelecto, fulano é inteligente, nunca está sozinho, por mais intelectualizado que seja, por mais ogro mediúnico que seja a pessoa, entendeu? Ela vai estar, que foi alguém, olhou assim, olha eu falando aqui meu, tá vendo aí? Eu falando das coisas. Oi? Ele é tijolo, não sente nada. Então não estou sentindo nada, mas olha, você faz casas, inteligente, tem que saber de cálculo, gosta de matemática, tudo para isso, ok. Mas tem que ter inspiração, não tem? De onde vem essa inspiração? De onde vem essa inspiração? Entendeu? De onde vem a inspiração? Eu me inspirei, estava ali tomando uma e me inspirei. Pode ser tomando uma, duas, três ou nada. E aí a inspiração vem. Não existe hora para inspiração, ela simplesmente vem. Aí faz, nossa, tive inspiração. Bonitinho, vem cá então, me explica de onde veio essa inspiração. Não sei, eu estava ali pensando, tal, tudo. Porque tem gente, compositor, que pega um caderninho, vai para um lugar e fica ali esperando a morte da bezerra chegar e não chega. E às vezes a inspiração é tomando banho no chuveiro, às vezes a inspiração é dirigindo, então no meio do, né? Então aí vem, por quê? Porque provavelmente a pessoa conectou ali com algo, né? E aí alguém encostou ali, a glândula pineal ativou, né? A luz do Batman acendeu, e aí ela conseguiu, nossa, a música veio, né, mesmo? A música, ou então o texto, ou copiou, né? E aí saiu Somos Todos Anjos, sai tantos livros aí, projeto Conexão Intuitiva, Terapia Intuitiva e tantos outros projetos, né, que a gente vê de colegas, de amigos que estão desenvolvendo. Então, gente, a gente, de alguma forma, ou ostensivo ou não, ou cabeçudo ou não, né, o sujeito não é de você não, viu, Almir? A gente consegue, a gente capta também. Mas não sei porque eu falei disso, mas era isso. Uma outra pergunta. É cabeludo ou que é melhor? É cabeludo? Da consciência. Cabeludo. É uma pergunta profunda. Cabeludo, vamos cabeludo primeiro. Porque eu falo muito consciência, né? E às vezes as pessoas não entendem o que é consciência, que eu falo. É nomenclatura, gente. A gente fala de espírito, consciência. É porque dentro da conscienciologia, quem já estudou projeciologia, não, porque eu não entendi. Essa pergunta é cabeluda. Pra mim foi só uma pergunta cabeluda. Não, essa pergunta pra mim é cabeluda porque a resposta dela precisa de um cabeleireiro. O que é consciência? Tem que fazer uma depilação. Eu acho profunda. Não, eu acho que consciência, pelo que estão me perguntando, muita gente pergunta, porque eu uso, eu acho que é nomenclatura, eu uso muito consciência, espírito, essência, que no fundo é a mesma coisa. Né? É o nosso espírito. E quando eu falo a nossa consciência está ancorada no corpo físico, ou a nossa consciência está ancorada no corpo astral. É uma denominação, consciência, até do estudo dentro da conscienciologia, da projeciologia, como eu estudei um pouco da projeciologia, né, do Paulo Vieira, então eu trago essa nomenclatura. Mas aí, como eu também falo com espíritas, às vezes eu uso o termo espírito, né, e eu uso, a gente pode usar
Essência. Não. Ai, Jesus. É que ele tá vendo o espírito que tá Não. É consciência, você falando consciência do dia. Não vai. Aí o que acontece? Consciência, eu sempre falo, Miriam, assim, consciência. Consciência. A consciência é o quê? O nosso espírito quando eu falo consciência, é a gente trazer. É um espírito. Exatamente, porque a consciência é o espírito, a conexão com ciência. Então, consciência, a gente fala em ciência espiritual. A gente separou muito isso, né? O ser humano teve essa capacidade, que eu acho super válido a ciência. Mas, quando a gente fala em consciência, é a conexão do espírito em ciência. Então, quando eu falo até no céu, a gente fala isso com ciência. O que eu sou, né, com essa ciência. Então, consciência que é espiritual. Então, como definir o espírito? Se a gente definir o espírito? Eu vejo assim, a consciência justamente você é o que define que você tem noção que você é além desse corpo físico. Existe um comando nesse corpo físico e esse comando seria a consciência. E por os kardecistas eles chamam de espírito. Né? É a fração iluminada do espírito, só que a gente já consegue acessar do nosso espírito. É o eu sou, talvez, é o que nós somos. Eu chamo de consciência a nossa mente. Menina, tem alguma coisa pra vocês? Tem alguma coisa também? É só assim outra vez que chegou uma coisa na dela. Mas eu não tô vendo, não. Você tá vendo? Não, tô vendo vocês aqui. Não, eu agora tô até um pouquinho mais desconectada. Eu tava mais. Desculpa, Meire, fui eu, né? Não, é que depende do momento mesmo, a gente tá mais em equilíbrio. Eu acho que foi um bolo da comida. Ficou igual a moça, ficou molinha. Eu acho que é refrigerante, não pode. Tem mais aí? Tem mais uma, mas você pode falar. Não, mas é da Sueli? Não sei qual é o nome. A Sueli, por gentileza, tem todos os sintomas de mediunidade, taquicardia, calafrios, tudo. Mas eu não sei o que querem comigo. Eu só digo em voz alta. Quando eu dormir, falo com você. Mas com essa oportunidade, pergunto, o que fazer desde 2013? Isso, muito tempo. Eu só achei confuso o seguinte, quando eu dormir, eu falo com você. É fora do corpo. Sueli, você falou com ele ou não? Dormindo? É em projeção. Entendi. Agora eu tenho medo, eu sou cagona, mas quando eu dormir pode falar à vontade. Porque é difícil, até porque quando a gente está incorporado, dependendo do nível de incorporação, a gente nem lembra o que falou. Muitas vezes o que o Frank falou é verdade. Eu pego para fazer um vídeo, eu estou tão mediunizada que depois eu tenho que ver o que eu gravei, se vai pro ar ou não. Porque sai assim que você, como eu gravo antes, é raro fazer assim ao vivo, então dá para eu depois verificar o que eu falei, se tinha sentido ou não. Mas já aconteceu de não mandar? Não, é muito raro. E outra coisa, a minha conexão oscila pra caramba, né? Aqui é rapidinho. Quando não é pra mandar, não vai nem pelo cacete. Não tem jeito. Era algo que era pra mim, ou um recado até mesmo assim, coisa mais do meu ego. Acontece de mim. Você tenta, fica o dia inteiro lá no negócio, quando prendendo a minha conexão, não vai. E quando, por incrível que pareça, quando é alguma coisa que realmente tem que ir ao ar, é batata. A internet melhor. Aconteceu comigo. Funciona. Então, assim, ela, dentro do que ela está perguntando aí, de não deixar falar, né, de não deixar incorporar, eu vejo que quando eu estou muito mediunizada, quando eles estão muito próximos, nem adianta. A não ser que ela faça psicografia, que depois ela vai ler o recado que estão passando. De repente, até uma. Se ela não tem esse estudo, tem? Ela não tem, ela não tem um canal. Aí nesse caso, por isso, quando a pessoa não está conseguindo mesmo, gente, de casa, desenvolver, não tem jeito, vai ter que buscar uma casa que seja preparada para isso. Nem que seja para o início, entendeu? E outra coisa assim, as casas, por mais que elas estejam mal administradas, que tem muita casa que pode acontecer isso, a gente está aqui mas tem muitas boas também. Mas por mais que ela esteja mal administrada, toda casa espírita é um ponto onde tem espíritos ali tomando conta para que bons espíritos fiquem ali perto e que espíritos mal intencionados, assim, que queiram passar
mensagens ruins, coisas não edificantes, não entrem. Eu falo com a Almir assim, que de vez em quando eu tô mal, eu vou lá no SEMA. Por quê? Porque é um local que a gente sabe que ali há uma proteção. Então, se você não estiver bem acompanhado, eles até chegam e pedem para você, o espírito que está junto com você se retirar, ou alguns ficam até na porta. Não é legal. Assistiu daqui todo mundo? Muito bom, gente. O SEMA eu indico para todo mundo. Ontem eu fui assistir a palestra das 17 horas. E eu acho incrível, eu até falo, eu não sei se é psicológico ou não, porque eu não tenho a minha criatividade. Ontem eu estava morrendo de dor de cabeça. Né? A gente saiu. E eu, o tempo todo que eu fiquei, foi a palestra inteira, era um choro, assim, sem estardalhaço, mas eu sentia que as lágrimas descendo sem controle, durante a palestra toda, e descendo sem controle, e era um choro mediúnico mesmo. O trabalho que podia estar sendo feito, eu estava doando ali substância, alguma coisa, eu senti que uma cirurgia foi feita, me curando, me limpando. Então, às vezes, até a gente assistindo uma palestra, você está trabalhando o excesso de energia que você tem. Eu estava com dor de cabeça que poderia estar sobrecarregada energeticamente também. Né? Então, aquela doação toda e todo o trabalho de amparo, de carinho, que eles estavam ali junto comigo também, eu saí de lá sem dor de cabeça nenhuma. E já aconteceu muitas vezes de eu entrar lá com cheio de dor de estômago e sair sem nada. Então, essas casas, principalmente as casas mais sérias mesmo, é feito todo um trabalho, todo um preparo, mesmo que ou eles tiram, convidam os meliantezinhos, olha só, você vai se retirar. E aí o que acontece? Você sai de lá, é lógico que eles podem ficar na esquina te esperando, mas eles só vão te pegar se você entrar de novo na sintonia deles. Então é uma forma de você se limpar, sabe? De você tirar um pouquinho, respirei, agora eu não estou sob a influência deles, então eu vou mudar meu comportamento. Aí depende de você. Olha, eles ficam te esperando. E não necessariamente espírita, né? Mas qualquer casa religiosa. Sim, né? é válido dentro da sua religião. Falei do SEMA, que é um centro espírita de catecista, mas aonde você acredita, seja uma igreja, todos esses templos, né, todas essas casas, elas têm uma proteção mesmo. Então, é uma maneira da gente também sair um pouquinho daquela vibe ruim e se conectar com coisas boas. Então, acho que não necessariamente ela precisa dar passagem para essa incorporação, se ela consegue conversar em sonho, é até melhor. Nem sempre precisa do PPU, né? Assim, ao viver a coisa. E outra coisa, se tem medo, então buscar ajuda mesmo, mas entender, né, o que é necessário, vai para uma casa. Tinha outra pergunta? Outra pergunta, você falou sobre real aparência, não sei qual foi, eu acho que foi uma parte que perguntou sobre a real aparência dos espíritos. Da última encarnação. Isso varia muito, gente. A gente é muito apegado às nossas formas, a gente é muito apegado às coisas, assim, do mesmo jeito. Tem pessoas que... Porque, assim, é tudo continuação. No momento que você moldou esse teu corpo físico aqui, você tem todo um núcleo energético desse corpo físico aqui. Quando você desencarnar, você vai até a aparência do lado de lá desse último corpo. Agora, existem espíritos de consciência, de repente a minha consciência, que está encarnada aqui nesse corpo físico, possui conhecimento suficiente de manipulação energética. Aí eu chego do lado de lá e digo, eu não estava satisfeita com o meu corpo, aquela minha última encarnação era melhor. Eu era lourinha, do zóio azul, cinturinha fininha, aí eu volto para aquela outra forma, mas eu tendo conhecimento de poder me manipular energeticamente para adquirir aquela forma antiga. Que às vezes alguns espíritos também fazem isso, promovem isso com outros, para poder ser melhor identificados. E às vezes até com mal, tá? Tipo assim, você desencarnou. Se você tiver agora, aí o pessoal fica com medo. Não, você tem inimigos de outras vidas, tá? Aí você passou essa vida aqui toda, direitinho, sofrendo processo obsessivo, mas não tinha nem consciência daquilo, assim, totalmente. Você foi um cara mauzão no ano passado que prejudicou um monte de gente. Às vezes, você tem amizades do lado de lá que te protegem enquanto você está aqui. Quando você desencarna, aqueles obsessores lá, eles têm amizade com os chefões que vão te plasmar naquela forma que tu prejudicou um monte de gente, para você se tornar visível. Porque a gente se reconhece energeticamente, mas nem todos têm essa capacidade de reconhecimento. É igual aqui, a gente precisa ter o conhecimento para poder... É muito complexo. Não existe uma regra, não existe uma forma, sabe?
sabe, a gente tem muitas variáveis. Então eles te plasmam daquela forma como você é. Você foi um carrasco. Aí eles fazem de forma que você seja identificado daquela forma para poder sofrer na mão dos espíritos que não tinham te encontrado nessa encarnação. São processos muito raros de acontecer, mas eu estou colocando que pode acontecer também. Pode acontecer da pessoa, por exemplo, passar uma vida inteira não se aceitando por conta de uma memória, de uma aparência, e aí quando volta, já volta direto naquela aparência pegada. Lógico, também. Outros casos, agora da novela está mostrando esse caso de transgênero, né? Que a gente, eu acho que é muito bacana, a nossa mente está abrindo para essas pessoas que têm esse tipo de problema, a gente tem a capacidade de compreendê-los também, porque deve ser um sofrimento terrível, você plasmar o teu corpo, porque realmente, o que acontece? A maioria dos casos a gente escolhe, tá? Esse negócio de departamento de reencarnação, que tem nesses livros do nosso lar, não sei o que, é tudo organizadinho. Existe, mas é mais raro acontecer. A maioria de nós aqui, a gente reencarna por vibração energética, por aquilo que você está vibrando naquele momento. E às vezes aquele espírito, no momento que ele estava plasmando o corpo, que ele estava ali acoplado àquele ser que estava se formando, ele achou que para ele era melhor nessa encarnação vir como mulher. Ele já vinha como homem em várias encarnações, porque ele tinha aquela consciência masculina, mais coisa. E de repente nessa, ele já, não, eu preciso passar por uma experiência feminina, não sei o quê. E ele já tinha condição de estar ali moldando e ele nasce num corpo feminino. Mas depois que ele faz o mergulho aqui, muita coisa a gente esquece. E aí ele se torna uma pessoa completamente infeliz dentro daquele corpo que ele mesmo moldou. Não quer dizer que outras pessoas mudaram para ele, que é castigo, que foi imposto. Não, às vezes não, é uma decisão dele. E a gente não toma um monte de decisão aí que se arrepende. Não é isso? Coisas simples, que a gente diz, que besteira que eu fiz. E acontece também com eles. Então fica um espírito preso dentro de um corpo que ele não está satisfeito. E o que eu tenho a ver com a vida dele? Se ele não está satisfeito daquela forma, e se hoje em dia a gente tem condição tecnológica, científica, para fazer essa transformação, e ele quer assumir essa transformação, ninguém tem nada a ver com isso. E a gente não pode julgar, a gente não está dentro do outro para saber o sofrimento que aquele espírito está dentro daquela casca. Né? Então eu acho que assim, determinadas coisas que estão mostrando na televisão que começa a dizer que absurdo mostrar isso hoje em dia, não, eu acho válido, porque é para trazer. Bom, né? Para trazer um pouco de luz para as pessoas, de entendimento. E existem pessoas assim que estão em sofrimento e que são necessários. Que são mulheres, por exemplo, já conheci assim, homens trans, né? Assim, que você vê, é uma mulher, gente. É uma mulher, a alma é totalmente presa no corpo masculino. Então é um sofrimento para aquela pessoa, imagina, passar por tudo aquilo, né? E ela decidiu, se ela decidiu mesmo aqui, ela tem uma opção. E se hoje tem os recursos para isso, então ela vai ter que ser feliz do jeito que ela gostaria. Ninguém tem nada a ver com isso. É a gente acabar com esse padrão. Eu acho que a nossa experiência é transcender, né? Tudo isso e não se limitar também. E eu acho até legal, porque assim, eu fico feliz de hoje em dia a gente ter recurso para conseguir fazer a ciência ajudando, alterando, trazendo felicidade para as pessoas. Né? Então, eu sou daquela de não julgar mesmo. A gente não está dentro do outro, a gente não sabe o que o outro está passando. O sofrimento que aquele espírito está passando é aqui dentro daquele corpo que ele não está assim contigo. Eu, por exemplo, lido muito com a minha barriga. Caraca, não posso. Eu fiquei solitária, você. Eu quero fazer uma barriga chapada. Nada que uns 5 centímetros a mais, né? Não resolva também a coisa que a sua fica mais alta. Bom, não, eu sou feliz com a altura que eu acho que tem mais perguntas. Tem alguma aí? Tem? Caderno? Perguntaram aqui sobre centro de trabalho. É isso mesmo. Fala. Por favor, faz a pergunta. Adriana Morim, e os centros que trabalham com a tecnologia alienígena, o que vocês acham? Ótimo, que bom que eles estão chegando, sem preconceito, porque antes a gente tinha um preconceito danado em cima disso. Era doido, quem falava com ETs. Até hoje, né? Até hoje, muitas das medializações, às vezes a gente está falando que está aqui, é um espírito que veio de outro planeta mesmo, falando. Ele consegue se comunicar, consegue se fazer entender pela linguagem mental. Tô adorando, gente, sabe por quê? Porque a gente tá num tempo que desde o 11/11 que foi aberto o portal, 11 anos para quem acredita, tá quem não acredita, tudo bem, tá tudo certo.
11/11/2011 foi aberto um portal onde esses seres extras, né, dimensionais, extraterrestres, começaram a aparecer com mais frequência na Terra para nos auxiliar. Que coisa linda. A gente não conseguindo evoluir direitinho, né? Ainda está precisando de um auxílio externo, né? Absurdo, mas tudo bem, vamos lá. Então esses irmãos estão vindo para poder ajudar a gente, né? Salvar o planeta, que somos nós mesmos. A gente fala planeta, Terra, isso, mas Terra somos nós. Então, o que acontece? Eu esqueci o que eu ia falar. Você foi abduzido agora. Esse portal foi aberto. E aí as pessoas que falavam, amigos também, espiritualistas, que falavam, não acredito, eu acho que isso é viagem. Minha gente, tem viagem, tem como em tudo tem viagem. Mas para que a gente vai rebater uma coisa se a gente não sabe o que de fato está acontecendo com o outro? E outro, se é a verdade do outro e ele está fazendo bem com isso, é o que importa. Ponto. Entendeu? Agora, vamos lá. Eles estão descendo, estão vindo aí com frequência, estão se conectando, então a gente está conseguindo sair de várias limitações. Tem muita coisa ainda que a gente vai sair, né? Quebrar, que são as crenças limitantes. E eles têm uma evolução, têm uma tecnologia, como a Mary gosta de falar, né? Muito avançada de conhecimento e de entendimento de tudo isso. A gente vai perceber que nós somos muito além disso que a gente vê aqui. E o que acontece? Eu estou adorando, porque vários amigos espiritualistas estão começando a ter contato com eles, inclusive aqueles que não acreditavam. Aqueles que não acreditavam, aqueles que falavam, nossa, e agora? Né? Agora danou-se, porque começou a aparecer para mim também, e aí ficaram mais pianinho também nesse sentido. E eu acho bacana, porque de uma certa forma a gente perceber que não é só isso que a gente vê. Quando a gente fala de espiritualidade, quem consegue definir espiritualidade? Quem consegue definir? Não tem religião, não tem... A gente pega uma ponta dessa, de canalização, do que nós somos, uma pontinha. Então não tem como a gente achar que tem alguém na barriga, porque a gente vai, né, morrer dentro da merda que a gente guarda nela, né? Então tá tudo certo. Não, e dentro desse período que a gente está passando de transição planetária, eu acho que assim, eles vieram, eles estão se manifestando mais até, porque eles têm mais conhecimento lá de fora para explicar as coisas que a gente está sofrendo. Até essa última projeção que eu tive, né? Porque eu fico, caraca, será que isso é físico? Todo mundo não está danado. E eu vejo que muitas outras pessoas estão sentindo as mesmas coisas, né? E aí você começa a inculcar, será que eu estou com alguma doença? Aí eu devo estar com algum câncer incubado em algum lugar. Vontade de dormir, né, menino? Mas acaba figurando isso com tanta força que chama isso. Pois porque você se sente doente, porque você não está legal. Acho que está deprimido. Isso, então eles vêm para dizer assim, porque são coisas fora da nossa medicina convencional, são coisas fora do nosso conhecimento aqui. O camarada vem e diz assim, olha só, você está sentindo essa dor de cabeça, essa enxaqueca forte do teu lado esquerdo, porque você precisa aprender, você também, tá? Porque a gente não sabe fazer conta. Então eles vão mexer do nosso lado esquerdo. E direito também tem o seu também. Ou então chama eu e Natália, né? Quando não consegue, chama eu e Natália. Então, aí porque a gente tem que aprender a trabalhar com os dois lados do hemisfério, então isso vai ser equalizado. E quem não estiver se equilibrando vai ter que se enquadrar. E aí se eles estão mexendo, estão alterando, aí você sente essa diferença toda. As dores que a gente sente nas articulações, que todo o nosso DNA está sendo totalmente alterado. Né? Aí problema circulatório, de formigamentos, aquele negócio de arrepiar em determinadas placas. Então eles vêm explicado, trazendo coisa. Mas se você fala isso para um médico que não acredita em nada disso, ele está maluco. Entendeu? Vai ter alguma doença que vai passar e você vai achar que está naquela doença. Ou empurra remédio, como eu estou vendo vários. É virose. Se dopando, às vezes, para um psiquiátrico, coisa do tipo, porque não está conseguindo e ficam com depressão mesmo, né? Com o que a gente chama. Que é isso, a energia baixa, a depressão praticamente é isso. Então, aí está se dopando. O mundo está acontecendo isso. O que acontece? Ou se dopam dessa forma, para dormir, eu tomando outro tipo de remédio para levantar o ânimo, né, que é para você entorpecer, ou simplesmente vocês ou a gente, né, vocês não, a gente entra numa de drogas, ou seja, que é para sair dessa, fugir, né, de si, fugir de algo que pode ser. Olha, eu vou confessar, eu não sou de beber, não bebia nada. Essa de fugir não adianta tomar e fugir, porque eu tomo uma garrafa de vinho. E não consigo fugir. Eu não consigo fugir. Você não vai sair da cadeira para fugir. E não é a pombagira. Eu não consigo abrir a porta.
Minha Babi, não consigo abrir a porta, né, pra fugir. Tá, mas esse negócio de relacionar qualquer substância pra fugir, não necessariamente tem gente que se isola pra fugir. Não precisa usar nada, tem gente que se isola. Que vai, exatamente, que vai pro meio da multidão, que vai pro Maracanã pra fugir. Entendeu? E não foge. Ah, não foge. Não foge, volta pra fuga. Nessa situação e transforma, levanta, né? Então a gente realmente, eu acho que é legal que eles estão indo canalizar. A gente tem que saber separar muito o joio do trigo, e também tem muita canalização pra gente ver, muita viagem, né? Mas as mensagens que vem trazer são legais, principalmente quando traz algum tipo de explicação assim, porque a gente esteja sentindo. A gente vai ter uma alavancada tecnológica aí boa, porque eles estão vindo trazendo mesmo conhecimento aí. A gente acha que a gente tem tecnologia, chega a ser ridícula a nossa tecnologia para lá fora. Às vezes o Saulo fala, né, de alguns exemplos de coisas que tem lá que que a gente não tem, mas que nós temos. Posso falar uma coisa que eu sinto em relação a isso? Essa parte de espiritualidade extraterrestre e tal, é que a gente tem ferramentas, a gente não conhece, muitas pessoas não conhecem o que tem. A imposição da mão, mesmo que não tenha feito o reiki, eu sou reikiana, tudo bem, beleza. Mas que não tenha feito o reiki, mas se você tem um coração limpo, tem vontade de ajudar, todo mundo aqui nessa sala, tem aí, atrás dessa câmerazinha aí, tem esse poder e não sabe. Aí procura um outro para se curar, tem o poder de curar a si mesmo. Se colocar a mão assim, com a intenção de ajudar, eu já fiz isso várias vezes. E funciona na gente mesmo. Então, vamos começar a usar mais as mãos e o coração para curar a si próprio e ao outro, porque aí vai ficar legal, vai ficar bacana. Vai precisar procurar um outro local para poder se curar. Às vezes você procura até um local errado, né? Sabendo que poder estão querendo pegar teu dinheiro, querendo. Não, é uma busca, né? Cada um com a sua busca. O poder que o seu namorado tijolo, né? Esse tijolo tem nas mãos, ele não sabe o poder. Os deles são poderosos. Eu falei com uma boa, peraí, calma. Eu bebi essa palavra. Isso sem beber, nem de tijolão. Nossa, ela pensou no vinho, ó, entrou. Só no pensamento. Mas as mãos que. Então, vou corrigir aqui, gente. Mas não é bem. Que é uma pessoa que não, de repente, não sente nada em relação à espiritualidade, não vê, não ouve, mas ele, de repente, pode acreditar que ele, com a imposição das mãos para curar alguém, para ajudar numa dor, na intenção, isso pode ajudar, porque todo mundo tem esse poder. Pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Não adianta falar, eu tenho reiki, eu tenho não sei o quê. Gente, é só isso aqui. Aí fala, eu tenho mão. E quem não tem também tem coração, então manda o coração. Tá tudo certo. Eu tenho mão. E quem não tem? Tem coração, tem amor. Pronto, vai. Quero só realizar uma coisa. Ele Obrigado. não é fácil. Caixa? Ele não é fácil. Ele deixa você Não sou fácil. Olha, muito bom. Eu só tenho cara de facinha. Muito boa a colocação. Muito boa. Bota as pernas de fora. Gente, ela me chamava assim, vamos tomar uma pizza, eu imaginei, né, no vinho e tal. Vamos uma pizza com o pessoal, eu falei assim, agora nem precisa, olha só, tomou o vinho já. Já tomei o Só de vinho. pensar. Na projeção você tomou. Projeção, menina, nossa, funciona, hein? Vai falar em projeção. Ó, tem... Vamos fechar? Vai, não conseguiram falar da projeção. Não. Projeção é outro assunto, assim, que demora. Tem mais perguntas? Acabou? Tem mais duas perguntas. Para finalizar. Então são as duas últimas. Gente, olha, você pergunta. Ela tá com uma listinha de 15 perguntas aí, tá aí? Essa ela tá. Não, é só uma coisinha, tranquilo. Vamos voltar um pouquinho ali naquela parte que a gente estava falando de clarividência e de clareaudiência. Eu não via nada. Só uma vez quando eu era pequena, quando eu tinha 7 anos, eu vi. Era até um pedreiro que tinha trabalhado na casa dos meus pais e anos depois eu fui saber que realmente morreu um pedreiro lá. Né? Mas nunca mais tinha tido nenhuma experiência assim, só com
a saída lúcida na projeção astral. Que é aquele período que você está adormecendo, é o estado hipnagógico. E pode acontecer no estágio hipnopômpico também, que é a volta. E é o que acontece mais comigo. Eu consigo ouvir mais quando eu estou voltando, até porque eu volto em EV do que quando eu estou saindo. Então, nesse estágiozinho, acontece mais ou menos igual a catalepsia. Você está naquele estágio que você não está totalmente com a tua consciência acoplada no teu corpo astral e nem totalmente no corpo físico, mas você já tem um certo grau de lucidez. Então, esse certo grau de lucidez te permite que você perceba tudo que está ao seu redor. Assim, é como abriu a sua antena e você está captando tudo que está ao seu redor, naquele trechozinho ali de estado de É mais pela descoincidência. Pode ser descoincidência do que pela mediunidade, é isso? Sim, é porque não chega a ser uma mediunidade, você não está mediunizando, você não está, às vezes até está, às vezes eles aproveitam aquele estado que você está com o estado da tua consciência meio alterada e aí te passa algumas informações, só que é muito flash, é muito rápido. Então funciona mais para você ter uma noção do que está te cercando. Eu escuto às vezes muito me chamar. E agora, principalmente, por causa dos vídeos, por causa do... Então é muita gente querendo falar comigo, muita gente às vezes na hora que eu estou voltando. E aí eu estou na vibração mesmo, porque eu estou voltando no EV, como escuto meio e diversas vozes. Então são pessoas que talvez que estejam precisando de ajuda, querendo informação, querendo... E aí eu pego aquilo, que são os espíritos que estão ao meu redor. Aí eu estou com a minha antena aberta e eu consigo captar. Estou vibrando na mesma frequência que eles estão falando comigo. É normal acontecer isso. A gente vê rostos, não é isso? Acontece de um montão, porque você está conseguindo captar realmente o que está ao teu redor. Ali naquele momento. Às vezes eu digo, putz, grila, quanta gente no meu quarto tem, fala sério, povo. Deixa eu dormir. Se a Thalia souber disso, ela não dorme nunca mais comigo. Ainda bem que você falou só entre nós aqui. E a Nana, ela rosna. Geralmente quando eu vou sair, né? Ou quando eu tô voltando, eu sinto aqueles puxões na barriga, eu já sei que eu vou sair. E ela percebe que tem coisa no quarto agora. Ela fica. O cachorro médico, né? Também. Você estava muito acompanhada comigo. Chegou lá. Não era pra você, não liga, entendeu? Era a galera que você estava levando. O cachorro médico não é? É pouco, não, a gente leva na brincadeira. Mas tem, né? O cachorro médico. Fazer um vídeo sobre fazer isso. uma live com ele. Muito legal. Se ela rosnar, Se rosnar, de repente a câmera capta. A gente é muito assediado. Às vezes você não sente, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não bebo, né? Às vezes quando só para beber, mas é justamente porque a bebida também faz com que amplie mais nosso estado de consciência, então a gente percebe mais e às vezes faz a vibração. Eu achava que uma bebida fazia a minha vibração cair, porque antigamente eu bebia e chorava, agora eu rio. Então, eu acho que assim, nem cai tanto, acho que você fica mais sensível a essas coisas. Eu até digo uma coisa. Eu acho que é a consciência. Eu acho que você tomar muito cuidado, mas assim, até Quantidade. um ponto sim, outro não. Então até um ponto, assim, a bebida ela pode sim expandir, mas outro é muito fácil. Passou desse ponto, Mas aí é o excesso de qualquer coisa. Mas não é nem o excesso, depende muito do estado que a pessoa está. Por exemplo, tem gente que bebe, eu vou falar de mim. Às vezes eu vou tomar uma cerveja, um exemplo. Eu não sou de beber, por exemplo, eu não preciso de bebida para poder me divertir. Preciso, né? Aí tomei um golezinho de cerveja, vou fazer sair com os amigos, quero tomar uma cervejinha. Tomo. Aí tomei um gole. Não é para tomar, eu sinto que não desce. Meu espírito não permitiu aquilo, porque aí eu, poxa, pra estar ali, aí eu bebia, ficava mal que com um copo de cerveja eu ficava bêbado não, trêbado, sabe o que é trêbado? Pessoal, Frank, como assim? É porque eu não aguento mesmo, sabe? Tipo, um copo acontecia isso. Quando eu tô bem, que não precisa, pode deixar que eu não fico bêbado. Assim, eu tenho uma história, eu não fico, por exemplo, eu não bebo para ficar bêbado, eu bebo assim, um pouco, né? Só um pouco, eu não bebo para ficar bêbado, não quero sair da minha consciência, então é ficar atento, né? É aquela história, você bebe pouco, né? Mas quando você bebe, você se transforma em outra pessoa, essa pessoa que bebe muito. Acabou? Tem mais perguntas?
Não, tem mais duas. Não, hoje não pode falar. Só para dar uma atenção ao pessoal da live, aí você responde depois o que entrou aqui. Né? Para o Frank, quem se interessa por esse assunto de extraterrestre e tal, quem tenta se aprofundar nisso, seja através de livros ou da internet, a gente sempre vê que o humano coloca isso como uma dualidade. Existe sempre o extraterrestre malzinho, que domina a Terra e nos manipula, geralmente é reptiliano, e tem a outra parte que são os pleiadianos, os arcturianos, que vêm para nos auxiliar a crescer. Como é que é a sua visão a respeito disso? Então, aí você pega, olha, se você perguntar o que é arcturiano, pleiadianos, tal, se você perguntar o que são eles, eu não sei nada. Mas eu posso te falar o que eu vejo fora disso. Até mesmo porque eu não sei. Porque eu procuro assim, só pesquiso alguma coisa quando acontece comigo. Por quê? Porque é o que é do meu interesse. Caso contrário, eu prefiro para não ficar influenciado. Por quê? Porque quando eu fiz, há tempo atrás, eu fiz o curso de hipnose. E eu vi como a nossa mente funciona. Então tem alguns processos, até mediúnicos, por exemplo, na Umbanda, quando eu comecei a ativar, a trabalhar, no Candomblé e tal, eu não pesquisava, não queria ler nada a respeito. Por quê? Porque eu queria ver o que era que eu estava recebendo. Então meu estudo era direcionado. Eu fiz isso, claro, hoje eu procuro ler uma coisa ou outra e tal, tudo, mas eu preferia. Para quê? Para não interferir, para eu saber o que é que eu estou recebendo mesmo, ou o que é a criação da minha mente. Eu sou assim, né? Aí, o que aconteceu? Eu sempre tive essa história ligada aos seres de outras dimensões. Detalhe, minha esposa também e meu filho também. E de ver mesmo, de pessoas que estão comigo, agora eles estão permitindo filmar. Aí eu coloquei um vídeo na internet, né? Que eu estava filmando lá enquanto eles, que aconteceu com nós três um dia antes, eu vi lá e a Kátia também. Mas o que aconteceu? Só um parênteses antes de terminar, posso contar essa história rapidinho? É rápido. Aí o que aconteceu? Eu estava aqui, estava na Paulista, fui para casa, me deu aquela sonolência que parecia o sono, né? Que a gente gostoso, tal, tudo andando nas ruas. Cheguei em casa rapidamente. O que aconteceu? Fui deitar, quando eu deitei, dormi, saí do corpo, mas eu não tive a lucidez total. Aí voltei, quando eu voltei era 6 horas, quando eu dormi, deitei. Voltei às 11 e pouca. Quando eu voltei, aí me veio. Vala foi, eu fiz, nossa, eu encontrei com eles, que são os seres estelares. Aí eu encontrei com eles, tá certo, me veio, vá para a varanda, em São Paulo agora. Aí vai para a varanda, eu peguei e fui. Quando eu chego na varanda, eu sabia que estava lá a nave, né, tipo, toda com a luz assim, avermelhada, em cima do prédio, um pouquinho para cá, acima do prédio. Aí eu peguei e fiquei olhando só vocês, eu peguei e fiquei conversando com eles, mas não escutei nada, só fiquei conversando com eles. Deixa eu pegar um biscoito que eu tô com fome e um copo com leite e tal. Aí eu peguei e fiquei comendo e olhando e conversando com eles. Aí eu conversando, e aí meu povo, o que é que vocês querem falar? Tipo, agora fale, porque eu não estou conseguindo, minha conexão está um pouquinho baixa, porque projeção e tal, e agora eu não estou. Então fala, brincando. Daqui a pouco, fui, sabe de uma, me veio, vou filmar. Aí se eu pegar minha câmera profissional, daqui que eu filmasse, poderia sair. Fiz, vou pegar o celular mesmo. Peguei e filmei, estava filmando. Quando terminou, filmei e tal, tudo, liguei para a Meire incessantemente, e a Meire não me entendia, estava apagada, ela em projeção também, olha só. Meire estava sonhando, segundo ela, mas eu acho que ela estava em projeção também. Aí Meire pegou e liga para mim, oi Franquinho, não sei o que, eu falei, Meiroca, aconteceu isso. Eu falei, nossa, então vamos fazer um live agora sobre isso? Aí ela pegou e fez, tá, peraí, então, sobre ele, fez engraçado, eu tenho que conferir também, porque eu sonhei que estava tendo terremoto em tal lugar, não sei o que, então vai ver. Quando ela abriu, aí ela pegou e ligou, Frank, é verdade, o terremoto teve e tal, e detalhe, abri aqui, Kátia deixou um monte de mensagem no Facebook, exatamente falando, relatando a mesma coisa que aconteceu comigo, no mesmo horário. Ou seja, os três, detalhe, filmou também. Aí detalhe, os três aconteceram e detalhe, quinta-feira anteriormente, a gente fazia o Loucos de Médium, a gente tinha feito no Loucos de Médium falando sobre seres estelares. Vocês lembram que aconteceu comigo, que eu estava falando uma coisa na hora eu travei, parei de falar? Eu ia falar um negócio que não é para falar, né? Direto, saí, né? Aí eu peguei, então aconteceu isso, plasmou. Voltando à história, eles mostraram, na verdade, que estava ali dentro de uma frequência que a gente estava, os três, que nós estamos aqui também dentro dessa frequência. Eu acredito em que essa história do bem ou mal é uma limitação nossa. Existe energia, existe, mas a energia, gente, que precisa evoluir. Assim como tem seres humanos, como eu, você, pessoas que fazem alguma coisa e outras fazem algo desejando a mais, o mal, que a gente chama de mal, né?
Então, existe também os seres lá. Mas, que existe isso, aquilo, categorias, esses são do mal, esses são do bem, isso daí é filme, gente. Isso daí é filme. As raças, né? Eu acho que dentro das raças tem, como aqui, os que fazem bem e que fazem mal. Aí fala, é pleidiano, não sei o que, pode ser, como é da Terra, ou daqui. Na verdade, a gente é daqui. Assim, o SEC, o Centro de Estudo da Consciência, que me ajudou muito até validar as minhas projeções através dos exercícios, eu acho que eu já falei isso, já contei isso várias vezes aqui nos vídeos. O Moisés e Zaboria, quando eles se referem muito aos greys, né? E o trabalho deles de imposição de mãos, eles fazem de doação de energia, é direcionado aos amparadores da casa. Eu não sei se eles já divulgaram isso ou era só entre a gente, mas que diziam que eram os greys que faziam esse trabalho. A gente fala que os greys é do mal, por exemplo. Pois é, aí o que acontece? Eu, numa projeção, eu recebi instruções para ter cuidado com eles. Que eles não eram, eles eram seres que, eles são desprovidos de emoção, eles trabalham diferente da gente. Né? Então eu tinha recebido essa instrução e eu tinha um pezão atrás com eles. E eu ficava, aliás, antes disso tudo acontecer, até porque eu não tinha esse conhecimento todo, né? Através do SEC que eles começaram a falar inglês, eu fui querendo informar o que era isso. Até eu ver dentro de um copo d'água do lado do Moisés que realmente ele estava acompanhado de um grey. Um dia lá que ele estava dando a palestra e foi formando lá a imagem do greyzinho, do cabeçudinho dentro do copo d'água. Ele disse, caraca, o apagador dele realmente é um grey. E, assim, eu tenho um certo pé atrás, mas o trabalho que o SEC faz é maravilhoso. Ajuda um monte de pessoas no mundo inteiro, né? Tem relatos até de doenças mesmo, as pessoas estarem doentes, através do trabalho de imposição, que existem, assim, testemunhos de pessoas que disseram, eu me curei através do trabalho de imposição de mãos do SEC. Então é um trabalho sério, eles têm um determinado horário, tipo a Tenebres, né, que lá eles faziam, lá do Valdo Vieira. É presencial, né? Tem presencial, tem a distância. Você pode se inscrever à distância para receber ou para doar. Então é um trabalho sério, um trabalho bacana, que tem testemunhos de pessoas que realmente se curaram através do trabalho deles. Então eu fui vendo que o quê? É como aqui. Apesar de eu ter recebido a recomendação, esse grupo que trabalha com eles ali é um grupo de igreja bacana. Que sabe manipular. Aquele dia eu te liguei para te perguntar que eu tinha visto dentro de um trabalho de cura. Foi com você que eu falei? Você tinha visto, né? Eu estava trabalhando. E aí eu vi. Então, aí eu não falei para ninguém, não contei para ninguém. Porque o que eu recebi de instrução deles é que eles têm muito conhecimento de engenharia genética. Eles são detentores de conhecimento, do conhecimento de engenharia genética. Dentro das galáxias, aí, a raça que tem duas curas lá dentro do câncer. Então, eles conhecem manipulação genética, energética, eles trabalham com isso, eles têm um conhecimento danado mesmo. Então eles conseguem manipular DNA, eles conseguem trabalhar em cima disso. Dizem que os reptilianos, de certa forma, conseguiram deles também todo esse conhecimento. Tá? Uma parte deles cedeu o conhecimento, tem muita história, a gente não sabe o que é verdade, o que não é. Mas se a gente perceber, diante de todos os estudos dessas raças que são apresentadas para nós, até agora, porque tem várias outras aí que não foram. Inclusive eu já falei com algumas pessoas sobre isso, e eu vi o pessoal falando, mas o que é isso, né? É Jaspion? Mas sabe? É do Jaspion. Eu fiz quase isso. Então, se a gente perceber, em nosso corpo, por isso que existe um mistério aí, uma coisa que vai pegar. Inclusive nosso, da nossa composição humana, sabe? Vai ter uma história aí, vai ter histórias, já está acontecendo. E vai ser revelado que a gente perceber que a gente vai fazer, mas cadê aquele Adão e Eva e a árvore da volta para a origem? Exatamente. E a gente tem um pouquinho de cada raça. A gente fala, reptiliano, exatamente. Cada um tem sua raça, tem sua origem. Nós somos uma grande mistura de tudo isso, que a gente aceitou vir para cá para poder. Nós somos eles, gente. Por isso que eles estão fazendo conexão. É igual aquela música do Lulu, nós fazemos parte. Entendeu? Então eu não me ligo a bem mal, é a raça, por exemplo. Eu nunca perguntei
A última vez recentemente, antes da gente ir para Aracaju, minha esposa, um deles, tem um deles que visitam, assim, que são lindos. Eu até fui buscar na internet para você encontrar uma foto, encontrei, que lembra, tem uma mulher que eu nunca perguntei o nome dela, com cabelo grande até aqui, eles branco o cabelo, os olhos deles são maiores e são meio puxados, linda, 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 tem um cristal aqui e alguns cristais aqui, ó. Também é lindo. E o cabelo grande tem tipo uma espécie de trança ao redor aqui tudo desse cabelo. E eles são altos. Engraçado, porque eles começam baixo, quando se aproximam, eles dimensionam, assim, crescem. E aí eles estiveram lá e passaram uma mensagem para mim. Aí eu peguei e anotei. Eu falei, posso anotar? Ele, sim. Aí eu anotei. Não falei nada para minha esposa. Chegou no outro dia, minha esposa. Teve gente aqui, né? Gente, né? Aqui. Aí eu fiz, teve ontem. Por quê? Aí eu pergunto, né? Por quê? Para mim é ótimo, que é uma prova também para mim. Aí ela, por quê? Nossa, eu senti que a casa, mesmo dormindo, eu estava meio sonolenta, ou seja, exatamente nesse estado. Aí eu fiz, eu percebi que a casa estava muito movimentada, mas era muito. Eu falei, quem são? Porque é uma energia que eu não estava conseguindo identificar. Assim, eu fiz, então, são eles, os seres espirituais, que são eles. Então, eles estão aqui, entre nós, inclusive agora. Olha, eu não acreditava em reptiliano. Inclusive está tocando o celular dele. Está um barulhinho de fundo aí que eu não sei o que ele disse. Não, eu não acreditava. Assim, eu leio as coisas, mas não acredito. Mas reptiliano eu nunca nem li. Eu tinha tanto preconceito em cima disso, eu achava tanta fantasia que eu não lia. Aí até o dia que eu tive aquela projeção que eles conseguiram me pegar, que eram seres horrendos, com a cara escamosa, parecia que estava deformado pelo fogo. E eu sabia que eles iam comer minha perna. Porque eu sabia que eles... eles me pegaram e eu tinha certeza que eles iam morrer. Não vou mentir que eu pensei bobagem. Tá vendo? Fica expondo. Gente, ele avisou, viu? Que o negócio não ia ser fácil comigo aqui. Foi avisado. E eles não me falaram que eles iam comer minha perna, mas eu sabia. Dentro de mim, eu sabia que estava curado aquilo. Eu digo, me lasquei, agora eu estou longe de casa, eu não conseguia rezar, eu não conseguia fazer nada, e eu fui salva por uma nave onde desceram essas duas mulheres, que eram de cabelo bem claro, olho azul bastante. Foi aquele quando a gente se aproximou que eu mostrei a imagem. Aí o que aconteceu? Você me deu a reportagem do... Sim! Aí foi daí que a gente ficou mais amigo. Eu sabia que ia estar na mesma nave. Aí ele me mandou uma reportagem de um jornalista, não sei. Um jornalista italiano que conseguiu fotografar lá e foi abduzido. Ele tirou foto, esses seres, lembra bem esses seres daí também. Isso, aí ele contando, o Frank vai me manda, que ele conta que ele foi abduzido e ele fala de todos os seres. Aí ele começou a falar dos reptilianos, que os reptilianos comiam os humanos. Eu disse, caramba, então aqueles caras que eu vi com aquela cara deformada, sabe quando faz o link? Eu disse, eu nunca acreditei nisso, mas agora eu vou acreditar. E eles realmente... A gente come boi também, né? Você está entendendo? Isso é mal. Tem muita coisa contraditória nossa, de limitação. Mas se a gente for olhar, a gente está passando por uma experiência, mas essa experiência daqui, por quê? O que a gente vai viver fora daqui, do condensado, isso que é a verdade. E a verdade ela não é limitante, porque ela é espiritual. E o espiritual ele pode ser plasmado, ele pode sair, você não prende. Tudo vai de acordo com o nosso entendimento, com o que a gente saiba fazer. Oi? Nossa vibração. Mas por que a gente pensa aqui? Não, eu tenho que vencer, eu vou conseguir sucesso, vencer. Olha só. Eu consegui. Fulano conseguiu vencer. Venceu onde, pelo amor de Deus? Construir império, só isso? É bacana ter conforto? Não vou tirar esse mérito. É bacana, eu mesmo gosto. Só não comer minha perna já é uma vitória. Mas, então a gente precisa... Venceu a si mesmo. Vai ter muita coisa caindo ainda. Eu acho ótimo. Venham e se mascarem, todos nós. O Frei Babá, ele fala, porque o Frei Babá é fofo, ele fala que tudo que é construído, que não é a partir do coração, precisa desmoronar para que a construção do coração floresça. Por isso que a política está caindo. Por isso que a política está caindo. Essa forma de
governar, tá? O problema é que a gente quer isso em massa, esse movimento em massa, mas a coisa é tão individual. Não, é aquele sentimento que a gente fica, por exemplo, quando o banco desvia 1 centavo de cada um, forma milhões. Né? Então, cada um fizer 1 centavo de coisa boa, forma milhões. É o problema das pessoas. Olha só, eu quero falar uma coisa importante. O problema, Frank, é que as pessoas, elas não veem que tem que todo mundo se unir para um bem comum. Elas brigam entre elas por conta da política. E isso atrapalha todo mundo. Eles querem que a gente brigue por eles. E fica aquela coisa de eu não tenho partido e me colocam um partido na minha cabeça. Eu não tenho. Tudo isso é para manipular. Televisão, tem muita coisa boa? Tem na televisão. Tem, mas se você vê. Manipula tudo. Até a internet mesmo. Então, assim, quanto mais zumbi a gente tiver, eles estão colocando. Existe aqueles que colocam tecnologia maravilhosa, mas existe aquele que trabalha dessa tecnologia também para poder fazer com que a gente adormeça o nosso mental, tudo pra gente simplesmente ficar aqui. Eu pego adolescente. Vamos ficar todo mundo igual, isso. Aí inventa uma moda, fica todo mundo igual. Vamos ficar todo mundo assim. E aí pinta o cabelo, todo mundo pinta o cabelo. Raspa aqui, Aí engraçado quando a gente fala assim, as pessoas, eu me incluo perfeitamente em todos esses grupos de pessoas que fazem tudo errado. Inclusive eu vi uma imagem que eu achei interessante que diz assim, nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio brigamos por algo que não trouxemos nem levaremos. Gostei, mais perguntas? Gente, tem uma pergunta para vocês. Mas acho que eu não sei. Se eu não souber, eu pergunto ao Papa. Se o Papa não souber, eu pergunto a outros. Se o Papa Chiquinho não souber, eu pergunto a outros. Tem uma perguntinha do pessoal da internet? Pode ser? Não, tinha aquelas duas que eu disse que elas depois, mas... Qualquer coisa responda depois. Tem mais alguém vibrando aí? Não, que a gente pensou em finalizar pelo menos a live com uma oração. O que vocês acham? Eu não sei se dá para fazer ativação, porque tem uns movimentos também, como é espelhado, talvez isso seja uma boa. Então a gente faz o seguinte, faz uma oraçãozinha, você vai fazer a ativação, aí a gente encerra a live e aí faz a ativação seu povo tá vendo. Ele sente aí se vai ser. Se vai se dá para rolar, se não dá, ele se sente. Você ficar de costa aqui pra galera. Olha, se o pessoal quiser receber. Então, eu sou muito assim, a gente tem que estar preparado e para também não ficar na live tão coisa. Então a gente só encerra agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, de toda a espiritualidade presente que esteve conosco, nos incluindo, fazendo com que a gente falasse só o necessário, embora eu também tenha. E a gente sempre grato pela oportunidade mesmo da gente estar aqui trocando experiências, compartilhando, que é mais isso que a gente está fazendo aqui mesmo. Agradecendo aí a paciência de quem ficou acompanhando esse tempo todo. De quem filmou. De nada. Respondeu. De quem está aí conosco esse tempo todo. É isso. Eu queria falar um pouco. Fala muito não. Se fizer uma pelada com uma Gente, eu gostaria de agradecer a Miri e André, duas fofíssimas e simples, né? Pelo convite, já estava um tempo aí querendo me conhecer, que as pessoas achavam que eu já conhecia a Miri, não conhecia pessoalmente. São íntimos, né? Íntimos somos, desde a primeira vista, porém, não conhecia ainda pessoalmente a Miri, então consolidei a André também, e eu conheci através da Miri, e conhecê-la foi fantástico, assim, para mim, feliz. Conhecer a Kátia, minha amiga ET também, conhecer os outros ETs, né, também que vieram hoje, né, sentir a conexão, porque isso é conexão, mostra aí pessoal, isso é conexão também, né, estavam na conexão de hoje, que todo mundo poderia estar no dia de sol, de Copacabana, de Ipanema e tudo mais, mas estavam aqui com a gente, sabe, então, gratidão a todos vocês. André, eu sugiro uma coisa, se possível, você tirar uma carta para a turma de casa, porque aí você poderia ler também essa, depois de fechar a oração. Eu tiro? Para o pessoal, uma mensagem. Aí fecha. Ai, que medo. Geral, no geral. Depois a gente tira entre nós. Amor humano. Tudo a ver. Eu vou ler então, calma aí, tá?
Se você não ganha, quem ganha? A carta. Vamos lá. O amor humano é a energia que traz o reconhecimento da união com o outro. É a vibração material do ser. Quando você descobre que não há diferença entre amar e ser, pode simplesmente liberar essa energia e se conectar com a sua própria essência. Entenda que no amar não há perda de energia. Seu amor sempre fica na sua alma. Assim pode oferecê-lo livremente. É como alguém disse uma vez: você é quem você ama e não quem ama você. Desse modo, o amor humano pode produzir a cura mais profunda de todas, pois quando eu reconheço que o outro me ama verdadeiramente, o que eu usufruo não é da sua energia, e sim da minha própria, que é reconhecida ao ver o que desperta no outro. Aquele que nos ama espelha a sua própria maravilha, e desse modo me curo a mim mesmo sempre que você vê. Acho que assim a gente pode encerrar, né? Namastê. E a vozinha? Você viu, né? Namastê conjunto. Namastê. Como é que para isso aqui?